Esta é uma edição especial do A Conversa Com, na Escola Secundária de Felgueiras, no dia em que é inaugurada uma nova exposição do artista plástico Paulo Ponte. Uma conversa especial no espaço da Galeria de Arte deste estabelecimento de ensino. E Paulo Ponte, através da pintura, desenvolve uma linguagem cromática na qual expressa paixões e temas, dando especial destaque à música e à filosofia. Durante esta conversa já lá vamos. Bem-vindos. A exposição do artista Paulo Ponte é a número 47 na Galeria Piso 2 da Escola Secundária de Felgueiras, num percurso que foi iniciado no ano letivo 2013-2014. Pedro Tributi, curador da Galeria Piso 2, como é que surgiu esta ideia de criar num espaço do estabelecimento de ensino uma galeria de arte? Antes de nada, boa tarde a todos. Essa pergunta é interessante porque a ideia não foi propriamente minha ideia. A ideia foi de um antigo professor que tenho aqui, que é o diretor, que é o Pedro Araújo, que, por acaso, um dia estava eu em casa, sossegado, e ele faz-me um telefonema e pergunta se eu quero vir para a galeria. E eu disse, muito bem, depois eu ganhei, eu era um curador. Ele disse, não, nada disso, não é necessário, nada disso. Nós temos aqui um espaço maravilhoso, que era realmente a escola. E nós realmente já tínhamos visto isso, só que ninguém tinha realmente tirado esse proveito, o espaço para ter uma galeria. E ele então propôs se eu seria o curador da galeria, que ele é que, no fundo, foi o mentor disto. Eu só peguei nessa dica que ele me tinha dado. Durante já estes anos, comemora 10 anos daqui a 2, sei que também é uma data especial para o Pedro. Tem sido fácil, porque já são quase 50 exposições, tem sido fácil encontrar artistas plásticos, obras para expor neste espaço? Não. Não, eu vou dizer porquê. No início, muito difícil, porque o facto de eu contactar um artista e dizer vamos expor numa escola, para eles, escola, fora de questão, ou então estavam muitas reticências. Mas porque nunca tinham experimentado o espaço, porque achavam que as obras poderiam sofrer alguns danos que era com os um alunos? local, eles vêm como um local fechado, que pouca gente via, a não ser os alunos, e pensavam que podiam estragar os quadros e desse género. O que me fez depois passar para a fase seguinte, para se tornar mais fácil a procura dos artistas, foi depois dos primeiros que eu consegui arranjar, fazerem um feedback com os outros artistas, mostrarem o espaço e a forma como eram recebidos, como eram tratados aqui, fez com que depois se tornasse tudo mais fácil. A partir deste momento já tenho uma agenda agora de procura para expor aqui. E como é que chegamos a 2022 e escolhe Paulo Ponte para esta exposição? Escolhi o Paulo Ponte em conversa, gostei do trabalho que eu tive na inauguração numa exposição no Porto e até aproveitei essa ocasião para o convidar, se ele estava realmente, gostei da obra dele, se ele estava realmente interessado em expor na nossa galeria. Ele foi logo, prontificou-se, que sim, e aproveitei, fez parte desse elenco que foi conseguido, não é? Ele realmente mostrou-se muito, prontificou-se na sua forma de querer expor. Paulo, bem-vindo. E uma das primeiras questões, curiosidades, é que o Paulo fez a primeira exposição coletiva apenas em 2017, a primeira individual em 2018. Mas ao contrário também daquilo que é normalmente a ideia que existe, a conceção, a pré-conceição dos artistas, é que os artistas são muito pouco dados à ação. E na conferência TEDx que o Paulo fez em Matosinhos, diz que nós não podemos viver amarrados aos sonhos e aos desejos que fazemos no final de ano e que não dependem de nós e devemos colocar a tónica na ação. Foi isso que aconteceu para o Paulo se tornar artista? Olá, boa tarde. Sim, a questão e o que eu acabei hoje também de apresentar aqui aos alunos desta escola é precisamente nós devemos agir, fazer as coisas
a não estar à espera das condições ideais, e há um dia em que dizemos, vai ser hoje que eu vou fazer. Eu sou formado em comunicação visual, mas tenho dedicado, portanto, 20 anos a todas as disciplinas dessa área, e precisamente em 2016 achei que era o ano e o dia para arrancar, e portanto, a partir daí comecei. Do que eu ouvi, até foi um impulso obsessivo a primeira pintura de Mozart. Sim, foi porque eu não tinha experiência a pintar, e era um desafio total. Para já não havia uma ideia mais ou menos final do que eu queria fazer, mas o meu trabalho também é muito um trabalho de experiência, que eu vou fazendo. Muitas vezes eu sei aonde quero chegar, não sei como, e portanto vou experimentando, sei que quero ali algo, quero uma cor, quero uma mancha, quero uma forma. Não sei como a fazer, mas vou experimentando. E naquele quadro também foi isso, e eu costumo dizer que eu pintava de dia e de noite e estava obcecado já pelos resultados, por ver, portanto, as coisas a surgirem. E foram 3 meses. Esse foi o primeiro passo para um mundo de experiências, de experimentalismo também? Sim, sim. Eu, quando comecei, a ideia de fazer esse quadro era apenas fazer um quadro para a minha casa. E eu tinha a ideia, depois faço outro para outra parede. Só que ganhei o gosto, não consegui parar, e portanto, a partir daí, desde 2016, que pinto todos os dias. Daquilo que já se escreveu sobre o Paulo, essas experiências multifacetadas, os riscos e as cores nas folhas, os legos para a construção, a fotografia sobre o ponto de vista de captação de um momento, de um instante, o mundo digital, de que forma é que todas estas combinações e experiências depois acabam por ser refletidas nas pinturas que vai criando? Eu acho que é um bocado o que nós vamos fazendo ao longo da vida que se vai juntando. E eu penso que não conseguiria exprimir-me da forma como exprimo se não tivesse passado por todo este percurso em que junto várias áreas. Na pintura acontece a mesma coisa. E eu, para fazer, e quando comecei a desenvolver esta coleção A Por Amor, que é dedicada aos meus 10 compositores favoritos, eu estudava a vida e obra dos compositores, e por sua vez isto abria-me o apetite para saber ainda mais. Pois, eu ouvi que o Paulo é apaixonado por Mozart, ou que Mozart é o seu compositor preferido, e que houve em 2 momentos, quando está triste para ficar contente e quando está contente para festejar. Sim, precisamente. O Mozart, para mim, está acima da música. E, portanto, depois vêm todos os outros compositores, embora até uma questão do gosto, é aquele que realmente consegue fazer sair de mim. E das várias coleções, e já vamos também, porque uma das minhas curiosidades, ou então vamos já lá, uma das minhas curiosidades tem várias coleções que representam também, do ponto de vista plástico, diferentes visões e até diferentes técnicas, e umas mais visuais como estas que temos aqui, outras mais eruditas em que apelam muito mais à interpretação de quem está a ver. Estas coleções são feitas de enfiada, portanto, chegou o momento de fazer uma coleção e parte de uma primeira até uma última, portanto, elas são datadas em termos de pinturas e também de espaço temporal, ou vai enriquecendo as várias coleções à medida que as pinturas vão surgindo e que acabam por se enquadrar dentro da temática de uma das coleções? Não é fixo e depende da coleção. Por exemplo, no caso desta primeira, Por Amor, foi mesmo a questão de eu eleger os 10 compositores favoritos, aqueles que eu realmente que mexem comigo e, portanto, ter bem delineado o que ia fazer. Há outras coleções, eu tenho uma coleção que se chama Expressões e está sempre em aberto, nunca vai acabar. Porque muitas vezes
no meio de uma coleção surge algo que eu tenho imensa vontade de expressar e que é naquele momento, tenho que fazer aquele quadro. E provavelmente até paro de fazer o quadro que estou a fazer da coleção para fazer aquele, porque sinto essa vontade de o fazer. Mas normalmente as coleções vão surgindo na minha cabeça e eu vou estudando os temas daquilo que quero retratar. Já agora esse é um bom mote. Nós estamos perante duas das pinturas. O Diligente representa o que é que pretende representar com o Diligente? E porquê é que lhe chamou o Diligente? Este quadro, o nome, por acaso tem uma história engraçada, porque a figura de Brahms, mesmo a nível musical, foi alguém que não foi completamente compreendido no seu tempo. Ainda por cima porque existia outro senhor chamado Wagner e, portanto, havia ali as duas lutas de estilo. E, portanto, acusavam o Brahms de ele seguir muito toda a escola clássica. Acontece que Brahms era alguém muito frio a nível do tratamento com as pessoas e com os músicos, mas quem era próximo dele sabia que era precisamente o contrário e que ele era alguém que dedicava muito às pessoas e que dedicava o seu tempo. E ele tem uma componente e que foi também a questão de onde vem o nome, que ele, ao ouvir-se um trabalho de Brahms escreve muito bem e as composições dele são de um rigor musical elevadíssimo. E, portanto, o trabalho dele é exigente, a começar por ele próprio. O que acontece é que eu estava com dúvidas quanto ao título deste trabalho e um dia, a falar com uma amiga que é violinista, eu estava precisamente a discutir com ela a questão da dificuldade do nome, precisamente por causa deste caráter do Brahms, e ela falou-me da maneira como tocava Brahms e o que sentia ao tocar, e eu fui buscar esta expressão e esta palavra para precisamente mostrar a parte dele do trabalho árduo e da dedicação dele à composição e ao trabalho, e daí o nome. E aqui temos Com o Coração. Com o Coração. Tchaikovsky é talvez o mais romântico dos românticos. Uma vida super complicada a nível emocional e daí aquela teia em que ele próprio está envolvido, em que a personalidade dele surge. Desde um casamento falhado, desde a homossexualidade dele escondida e, portanto, uma vida emocional muito complicada. Mas, por sua vez, as obras dele são de uma paixão intensa e lá está, tudo o que ele fazia era com o coração. E eu achei que, no caso dele, Com o Coração seria o título mais apropriado para um trabalho tão intenso e para alguém com uma vida privada também tão forte. Pedro, como é que foi organizar esta sequência de pinturas aqui neste espaço da Galeria Piso 2? Nesta coleção, está a referir? Nesta coleção, o Paulo esteve cá a ver o espaço, a conhecer o espaço antes de expor, e marcou-me aqui os lugares onde gostaria de ver os seus quadros. Todo o resto, após a marcação, ele deixou tudo ao meu critério, ou seja, não havia uma lógica para os colocar. Pronto, uma questão mais sensorial, achei que este ficaria melhor aqui e cada qual no seu lugar, não é? Não houve assim, propriamente dito, uma linhagem que me permitisse dizer isto vai ficar aqui, aquele acolá. Foi mesmo por gosto. A diretora da Escola Secundária de Felgueiras, a professora Anabela Leal, em entrevista ao Expresso de Felgueiras, disse numa altura que esta criação deste espaço da galeria tinha por base também educar o aluno para estar nos diferentes espaços e conviver neste espaço específico da escola secundária com a arte e ter a arte presente no dia-a-dia. Mas, atendendo a que a escola tem também formação na área das artes,
Como é que é feita esta exploração destas exposições com os alunos, não apenas na sua visualização, mas também depois na sua exploração? Ora bem, estas exposições aos alunos têm uma mais-valia. Primeiro, estimulá-los e essa dinâmica também do gosto pela arte, no sentido também da responsabilidade que eles também têm que ter com o espaço que os rodeia. E eles são inspirados também, os alunos de arte são inspirados por estas exposições que vão passando por cá e por conhecer os artistas e percebendo o que é que se vai fazendo, tendo acesso, obviamente, que nós estamos num grande centro como o Porto, onde existe uma grande diversidade artística e sempre de exposições a acontecerem. Inspirados, não sei se ficam inspirados. Agora que realmente eles ficam com esse registro, isso depois vai servir para mais tarde, da forma como eles vão assimilar e vão interpretar e vão ouvir estas palestras e nas inaugurações, acho que é uma mais-valia para os alunos e eles sabem que tiram sempre qualquer coisa daqui. Já a primeira exposição desta Galeria Piso 2 foi de um professor da escola, daqui da escola secundária. Naquela lista que eu vi, já houve também alguma exposição com alunos? E todos os anos fazemos, aliás, finalizamos o ano letivo sempre com uma exposição com os alunos de artes. O ano passado era aquele mural sobre o Covid-19? Uma parte. Uma parte. Que a outra foi desmontada porque... Mas como é que é um tema que é lançado pelo Pedro ou por outros professores ou é um tema livre que os alunos exploram? No fundo, estamos a mostrar aquilo que os alunos fazem durante o ano letivo. Portanto, fazemos uma demonstração e mostramos à comunidade aquilo que se faz aqui com os nossos alunos de artes. Paulo, quando surgiu o desafio de vir a uma escola, a uma galeria de arte que está num espaço escolar, o que é que pensou? Pensou que iria ser assim uma experiência radical para as suas obras? Eu não diria radical, mas vim conhecer o espaço. Aliás, uma enorme surpresa a escola em si, e a começar pela arquitetura, as condições, e portanto gostei imenso do espaço e acho que faz sentido haver esta abertura de parte a parte, tanto a escola estar aberta a receber, portanto, artistas e, portanto, nós podermos também mostrar o nosso trabalho e, por sua vez, eu, enquanto artista, também mostrar o meu trabalho aos mais novos. O Paulo não vai estar cá durante todo o tempo da exposição, mas se tivesse que deixar uma mensagem aqui nesta entrevista que os visitantes desta exposição pudessem ver e pudessem ter a voz do Paulo a explicar-lhes e a imagem do Paulo a explicar-lhes o que é que eles podem ver, o que é que lhes dizia? Se estivesse aqui a acompanhar um grupo de alunos ou um grupo de pessoas, porque está aberto também à visita da comunidade, o que é que lhes gostava de dizer durante esse tempo? Se calhar não dizia nada, mas se calhar a sugestão, e que também está criado no próprio no website a que as imagens, portanto, recorrem, eu tenho sempre uma música, uma obra musical ligada a cada um destes quadros. Portanto, a experiência multissensorial. E acho que, se calhar, mesmo os alunos, e hoje em dia toda a gente tem meios para isso, no aspecto de porem os headphones, olharem para a obra e, a partir daí, também fazerem a sua leitura e fazerem a sua interpretação. Porque não é só a questão da vida e da obra do compositor retratado, mas mais do que isso até são as sensações, são aquilo que a própria música vai transmitir. E acho que essa experiência torna-se muito mais rica acompanhada com a obra musical. E para o futuro, em que é que o Paulo está a trabalhar, sendo que um artista, como lhe disse, vai surgindo a inspiração, vai mudando o foco, mas quais são assim... Porque sendo um homem da ação e desejando aquilo que quer concretizar, o que é que está aí? Eu, neste momento, estou a fazer uma coleção que se chama Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, em que é a interpretação
de uma obra com esse título, de um filósofo contemporâneo francês, o André Comte de Sponville, em que eu estou a representar 18 virtudes, e que são as virtudes da obra. Mas já estou a trabalhar mentalmente na próxima coleção, que vai ser há cerca de 7 prazeres. Muito bem. E nós, Pedro, na Galeria Piso 2 e neste projeto, que há de fazer 10 anos, qual é assim o grande desejo secreto que tem que ser concretizado? Ora bem, isto é assim. Vai ter que revelar. Não, o meu desejo é que daqui, quando fizer 10 anos, é daqui a 2 anos, vai ser o meu último ano aqui também. E gostaria que este Apenas projeto... porque vai decidir aposentar-se. Exatamente. Não porque se vai chatear com a escola. Nada disso, pelo contrário, tenho muita pena deixar isto e este projeto, e penso que quem vai pegar nisto e vai dar continuidade também vai fazer um bom serviço, e gostaria que isto continuasse, e sempre que quiserem o meu apoio, estou sempre pronto para dar o meu apoio. Mas também para gostaria, assinalar esses 10 anos... Exatamente, era isso. Como o Quintela já se apercebeu, lancei um desafio nas redes sociais de um livro fictício a comemorar... Mas que se pretende concretizar. Exatamente, e é isso que eu ia lançar o desafio. Precisámos depois de um mecenas para dar esse seguimento a esse livro, que seria as 50 obras e os 50 anos que faz a escola daqui a 3 anos, sensivelmente. E, portanto, podemos contar com o Pedro para produzir a obra. Precisamos é de arranjar um mecenas para suportar o custo da obra. E certamente vai ser encontrado. Era bom que sim. Até seguindo o desejo pela ação do Paulo. Exatamente. Muito obrigado aos dois. Obrigado. Assim Obrigado, fizemos agradeço. mais uma conversa. Obrigado também aos alunos da escola secundária, da área de multimédia, que estiveram presentes. E eu aproveito uma das frases de um dos retratados, Voltaire, que diz: decidi ser feliz porque é bom para a saúde. Obrigado.